Espero que estejam todos bem. Hoje ao invés de ler o Suzuki, né? Suzuki Roshi, que é o que a gente vem lendo, estou quase no finalzinho. Eu vou compartilhar de novo com vocês o que foi o encontro hoje com a Joan Halifax e o Frank. Foi o último dos 3 encontros que eles fizeram, né? Às segundas-feiras. Trazendo um pouquinho da contribuição do olhar do Zen, né? dos mestres, sobre esse momento que a gente está vivendo. Hoje o tema era sobre a esperança, né? Então hoje foi interessante porque a Joan Roshi, ela começou falando e logo abriu para perguntas, né? Ela queria que as pessoas falassem um pouquinho mais, né? E aí os dois foram respondendo. E também foi interessante que o Frank começa com uma meditação, uns minutos de meditação, que ele conduziu, foi bem bom também. E ela começa citando Suzuki Roshi, que eu achei bem interessante, que é o livro que a gente tem lido, né, nessas últimas semanas aqui. E ela fala assim, que ele dizia que a vida é como subir em um barco e seguir o mar adentro, sabendo que ele vai afundar, né? E aí ela traz essa questão sobre a esperança. Ela diz que mesmo no naufrágio, se você tem esse olhar da esperança que ela fala, uma esperança sábia, você também está colorindo o mundo. Quer dizer, é quase como pensar que mesmo assim é uma oportunidade de transformação, né? Se você encarar dessa maneira, né? Que esse se lançar mar adentro é muito enriquecedor, né? E ela traz a questão de que muitas vezes a gente pensa na esperança de uma maneira equivocada, como se, tipo, ela diz assim, um equívoco de pensar sobre a esperança é dizer assim, tudo vai dar certo, não se preocupa, né? Quase como um otimismo infantil, né? E ela fala, não, a esperança que ela queria trazer hoje como reflexão era mais uma esperança ativa, ela falava, ativa e sábia, né? E ela dá um exemplo, ela conta assim, é quase como que uma pessoa pudesse pensar assim, tá bom, tá acontecendo isso tudo, mas depois que isso passar, talvez alguém ainda esteja vivo. Então eu vou colocar batatas no celeiro, porque se ficar alguém vivo, essa pessoa pode comer, se alimentar das batatas, né? É claro, né? Ela não está dizendo que a humanidade vai morrer, né? Ela está dizendo assim, diante de uma situação difícil, né? Alguém que tem uma esperança ativa pensaria assim, ao invés de ficar, ai, tá tudo errado, ou tudo vai passar, não. Tá acontecendo isso, eu ainda vou pensar para além desse momento, né? O que eu posso fazer de uma maneira ativa nesse sentido de que ainda vai haver coisas a ser feitas, né? Ela fala numa ação de resistência, né? Ela diz assim que essa ação de resistência ela nasce de uma incerteza radical, ela usa esse termo, né? Só que essa incerteza radical ela pode encontrar raízes muito sólidas, né?
que de alguma forma vão permitir a gente agir dessa forma, colocar batatas, né? Ou deixar alguma coisa porque alguém pode voltar e precisar, né? Quase como um agasalho, uma coberta. Ela falou batatas no celeiro, ela usa isso, ela fala algumas vezes sobre isso, né? Que eu achei bem legal. Ela fala também um pouco sobre a diferença assim entre ajudar, servir, e ela relembra o nosso voto, o voto de todas as pessoas que são praticantes do caminho, que esse voto de servir traz essa noção de esperança ativa, né? E ela usa uma frase que eu até anotei, achei bem bonita. Ela fala uma pureza, uma pura evitabilidade das asas. Foi a Jane que traduziu assim, mas eu achei tão linda essa imagem de que quando você faz esse voto de servir, mesmo que esteja difícil, é inevitável não querer ter ideias, não pensar em como transformar, em como tirar proveito de uma situação que parece que não tem por onde, né? O praticante ele busca essa ela fala essa pureza de algo que virá, né? De essa evitabilidade, você não tem como evitar essas asas. Eu achei tão bonita essa expressão. E ela também fala assim que depois que se você tem essa esperança ativa, você é capaz de descansar na surpresa, no inesperado, naquilo que ela dizia assim, eu não sei a resposta. Muitas das perguntas ela falava, eu não sei. Ninguém sabe quanto tempo nós vamos ficar ainda nesse isolamento. Quando que a gente acha que vai abrir as atividades final de maio, pode ser final do ano, pode ser só o ano que vem. Então, esse descansar nessa surpresa do que virá é um treino de alguém do caminho, né? É um treino de alguém que busca essa essas raízes, nessa esperança, né? E aí eles trazem de novo, acho que até foi o Frank, eu não sei se foi o Frank que falou, eles falam de confiança, né? Que a gente fala muito no Zen no caminho, essa confiança no caminho. E aí eles falam da esperança e da confiança. Ela faz uma analogia com as árvores, né? Que é essa capacidade de estar ali, né? E essa esperança nos impede de desistir, né? E aí ela lança ela diz assim, será que a gente é capaz de ter uma atitude realista? Acho que foi até a partir de uma pergunta de uma pessoa falando se é errado ter uma atitude realista e acreditar que as coisas vão melhorar, se é sabe, se é um equívoco pensar dessa forma. E o Frank fala não, que a atitude mais realista é realmente nos abrir para esse mundo, para um mundo melhor, né? Que é importante que a gente acredite que a gente possa criar melhorias a partir, né, do que está surgindo, do que a gente está vivendo, né? Que isso que não é errado, que é importante que seja assim, né? E ele deixa uma mensagem, né, o Frank. Ele diz assim, como que cada um de nós pode, de alguma maneira, aprender com a situação, nesse caso que nós estamos vivendo, e que isso, de alguma forma, nos dê base para agir depois que isso passar. Como é que nós vamos conseguir, de fato, preservar aquilo que a gente está aprendendo com essa situação, para que a gente gere uma transformação quando tudo isso passar e que a gente não desperdice esse momento, não desperdice milhares de vidas, né?
que a gente possa de fato aprender com isso, né? Que a gente possa fazer essas perguntas, esse questionamento que eu lancei para vocês para algumas pessoas já até me escreveram, me responderam ou procuraram refletir sobre isso, o que de fato é essencial para a manutenção da vida. O que a gente não quer que volte, né? Independente de saber que não vai voltar mais ser como era, mas o que de fato a gente está querendo transformar e que isso se sustente para frente, né? E aí a Joan Roche conta, não sei se foi um poema que ela leu, mas eu gravei um pouquinho do sentido. Ela fala sobre um ficus, uma árvore que durante muito tempo da existência dela, ela sofreu várias agressões. Então, podavam errado, cortavam errado, restringiam ela, e diz assim, ela sempre brotava, né? Ela sempre brotava. E aí ela usa uma frase assim, é quase como se o ficus tivesse reduzido todos os seus acidentes aos seus propósitos. Ela fala, a frase que ela usa é essa: é quase como se o ficus tivesse suportado ou vivenciado todos esses acidentes da poda, das restrições, parece que teve um raio, caiu também, sabe? Ela foi dando vários exemplos, mas como ele tivesse de alguma forma usado isso a favor de si, né? Quando ela fala dos seus propósitos, que era de rebrotar. Mesmo assim ele rebrotava e ele rebrotava. E aí ela faz um paralelo com a situação do Frank, porque parece que ele teve infarto, ele já teve mais de um AVC e está ali, né? Super firme, um belo professor do Dharma, ativo, né? Eu via que tinha um incômodo, uma dificuldade dele de lidar com as tecnologias. No começo ele estava aflito porque o som não estava como ele queria. E ela dizia assim, tudo bem, a gente não está acostumado, a gente está acostumado a fazer palestras do Dharma olhando nos olhos das pessoas, podendo ler alguma coisa. Agora está sendo diferente, a gente também está aprendendo com isso, né? E eu achei bem generoso, assim. Ele é muito lindo. Da outra vez eu já tinha me encantado a semana passada com ele, com a amorosidade dele, esse coração que ele falava muito dessa questão do coração. E eu achei muito lindo ela também, os dois, aliás, assim, dois baita professores, né? Muita prática. Ela disse que ela foi convidada, não me lembro quando, a dar uma palestra lá num mosteiro no Japão sobre a esperança, e que quando convidaram para ela falar sobre a esperança, ela achou um tema muito estranho, porque não é uma palavra muito budista, não se usa muito no budismo, né, a falar sobre essa esperança, e que ela foi bem provocada, né, a refletir sobre isso. E o lindo é que eles mostravam assim, a gente não tem as respostas, né? Eles estavam realmente abertos para refletir com as pessoas. Não sei se o André está aí, o Andrezinho também conectou, a Iorinha acho que conectou também, a Shuden e o Kiosso, não sei se puderam ouvir também, porque estavam produzindo as granolas hoje. Se alguém quer falar alguma coisa que tenha marcado ou chamado a atenção de vocês, que eu também não tenha pontuado aqui. Eu queria, Marro. Ai. Ela falou uma frase tão bonita. Teve mais para o final, acho que foram 2 pessoas que perguntaram sobre o medo, né? Sobre o medo dessa situação específica. E ela fala que o medo
ele existe, né? Que todos sentimos, né? Seria normal não sentir medo e que, na verdade, ele pode ser um professor, né? Que a gente não deve se deixar subjugar pelo medo e sim nos aliarmos ao medo e usarmos o medo a nosso favor. E aí ela fala uma frase que eu anotei, muito bonita, eu achei, que ela fala assim: vamos desenvolver uma consciência que poderá sustentar esse medo de forma amorosa. Isso aí, Essas são as bonito. palavras dela. Eu anotei, Que, achei tão lindo. Vamos é, desenvolver uma consciência que poderá sustentar este medo de forma amorosa. muito bom. Bonito isso. Isso traz em si o conceito de sanga, né? Isso. É bonito, é bem bonito mesmo. E depois posso falar uma coisa, porque você deu aquele exemplo do ficus, dos seus propósitos, né? Eu tive uma experiência de ter plantado uma araucária que cresceu por 30 e tantos anos na minha casa, né? Plantei um pinheirinho e virou uma araucária imensa. E um dia um raio pegou nela e ela foi morrendo ano a ano. Levou uns 4 anos para acabar de morrer. E um dia, com o vento, ela caiu. E aí precisou vir bombeiro, foi um prequeté. E aí o agrônomo da prefeitura, e eu tinha achado aquele ano que ela ia sobreviver, porque ela estava brotando. E aí o agrônomo falou para mim, não, quando ela vê que ela vai morrer, ela começa, é a finalidade dela, né? Ela Hum, começa num último suspiro a rebrotar, rebrotar, mas ela está morrendo. olha, e não daria para fazer muda dela nessa hora? Aí já não Rebrotar. dava mais. Dava Ah, mais. E ele falou, a hora que ela vê que ela percebe que não vai, ela começa a brotar, ela vai brotando. talvez seja essa essência da vida mesmo, né? Que eu É, fala também, ele falou também que a pessoa, enquanto ela está viva, porque ele trabalha, eles têm, não sei se eles têm hospice, mas eu, Frank, parece que acompanha pessoas, né, que estão em finalzinho da vida, e ele diz que é muito evidente isso, que a pessoa mesmo no finalzinho ainda tem a esperança da vida, né? tem Que talvez esperança na vida. brotar, né, esse É ainda isso. tem vida, né? Ainda tem vida, né? Até o expirar, o último expirar, né? É, É legal, bem observado, muito bom. Então, obrigada, Iorim, obrigada. Eu queria avisar que existem pessoas novas entrando no Zazen hoje, talvez essa semana. Então, a gente está criando um horário na quarta-feira, às 18h30, um pouco antes do Zazen. Quem quiser vai receber o convite pelo grupo do Zoom e a gente vai fazer uma breve explicação de Zazen, porque tem pessoas que nunca fizeram Zazen e que talvez já estejam conectando hoje ou amanhã, enfim. Então, para essas pessoas, pelo menos, terem um mínimo de orientação sobre como sentar, ou essa prática que a gente faz no início, e não entrar de cara nos 40 minutos de Zazen, às 18h30 o Rokyo vai mandar o convite e a gente vai fazer uma orientação de Zazen para quem nunca sentou, para quem já sentou e quer relembrar, ou seja, todo mundo, as pessoas vão receber o convite e quem quiser entra às 18h30 para essa orientação inicial e aí já fica para o Zazen das 19, tá bom? Eu acho que é isso. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não? Vamos encerrar? Então vamos encerrar. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado. Então, boa noite.